Hoje iremos apresentar a vocês em forma de vídeo o nosso relatório. Espero que gostem e que seja de fácil entendimento. No experimento da bexiga e da seringa, utilizamos uma bexiga pequena que foi inserida dentro da seringa de 60 ml. Pressionando a bexiga, fazendo com que ela ficasse achatada, ao retirar o ar de dentro para fora, podemos observar que o balão ele se impulsiona como um pulmão, assim simulando a estrutura cardiorrespiratória, o famoso pulmão. No próximo experimento, com uma seringa de 60 ml, parada exatamente em 30 ml, como mostrado nas gravações, colocamos a becker de 1000 ml, devidamente aquecido. Colocamos a seringa dentro e esperamos 3 minutos para que o calor fizesse pressão dentro da seringa, assim fazendo com que o embolo se movesse, passando de 30 ml para 32 ml. Mas como ocorre isso e por quê? Porque o gás dentro da seringa é aquecido pela água. Isso faz com que o embolo suba. Isso acontece devido à força que é aplicada sobre o embolo. No experimento da garrafa com a bexiga, nós colocamos uma bexiga azul em uma garrafa que contém 500 ml. Logo em seguida, nós colocamos a garrafa com a bexiga no becker em uma água quente. Esse becker é o mesmo utilizado no primeiro experimento. Assim, nós conseguimos notar a mudança da bexiga sendo enchida pelos gases que saíram da garrafa. No próximo experimento, nós pegamos a mesma garrafa de 500 ml, porém fechada com sua tampa. Colocamos ela no becker de 1000 ml com a água fervente e depois de 5 minutos retiramos a garrafa e conseguimos notar uma mudança da matéria, como está sendo mostrado no vídeo. Isso ocorre por conta que o ar dentro da garrafa, que é aquecido, aumenta sua pressão e assim parte dele sai. A parte que fica esfria e diminui a pressão. Dessa forma, a pressão atmosférica do lado de fora é maior e a de dentro é menor. E assim, as paredes da garrafa de fora são empurradas para dentro dela. Antes de resolvermos as questões relacionadas aos experimentos, vou explicar resumidamente as variáveis de estado. O que é um estado? Um estado de um gás é a forma que ele está. Quando eu meço as quantidades relevantes de um gás, como que são essas quantidades? Quais são os números que tem? Então, um estado de um gás vai ser sempre representado por grandezas físicas. Por exemplo, a temperatura, que está relacionada com a velocidade das moléculas. Já o volume de um gás é uma coisa que não existe. Ela está sempre condicionada à existência de um gás, está preso em algum lugar, que é o recipiente. Além disso, a gente vai tentar descrever um gás através da pressão que ele exerce. Mas o que é pressão? Pressão é a força dividida por área. Então, a pressão tem tudo a ver com a força que os gases, moléculas, vão exercer quando elas estiverem batendo nas paredes do recipiente. Por exemplo, o balão tem aquele formato porque lá tem moléculas de gás que estão batendo nas paredes do recipiente numa frequência altíssima. Mas para deixar esse assunto mais claro, iremos resolver algumas questões relacionadas aos experimentos, para vocês entenderem quais transformações ocorreram durante cada experimento. No primeiro experimento, ocorreu uma transformação isotérmica, pois quando tampamos a saída da seringa, limitamos uma quantidade de ar. Ao deslocar o êmbolo, a quantidade de ar dentro da seringa continuou a mesma. O que mudou foi a pressão exercida sobre as moléculas. E essas moléculas ficaram mais próximas em razão da diminuição do volume no interior da seringa, e então passaram a se colidir. Foi calculada a temperatura inicial do gás de oxigênio no experimento 1 da seringa, considerando a temperatura final que foi observada, e obtivemos como resultado que a temperatura inicial resultou em 25 graus Celsius e a final em 100 graus Celsius. No segundo experimento, houve uma transformação isotérmica, pois foi observado que, aumentando a pressão, o volume diminuiu, e aumentando o volume, a pressão também diminuiu, chegando na conclusão que o volume do segundo experimento foi inversamente proporcional à sua pressão. No terceiro experimento, foi mostrado que houve a variação de temperatura, o que alterou o volume do ar dessa garrafa. Sendo assim, a transformação que houve foi a isobárica, onde houve a variação de temperatura e volume, porém a pressão continuou constante. E por fim, também, no quarto experimento, houve uma transformação isobárica, pois após a garrafa ser retirada do becker, ela estava um pouco contraída para dentro,
Ou seja, a partir da variação de temperatura, houve também uma variação de volume da garrafa e a pressão continuou constante.